vamos nos alimentar do pão da vida. Mateus capítulo 5. A parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É interessante, né? De que as noivas que foram ao encontro do noivo, né? As noivas foram ao encontro do Senhor. Olha só. Então, o reino do céu será semelhante. Ele está aqui pegando essa parábola e comparando, né, com a vinda de Jesus, com o reino do céu. E ele diz aqui, ó, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Olha só, gente, as noivas ao encontro do esposo, a mulher ao encontro do homem, né? A mulher ao encontro dos seus. Então, gente do céu, e olha só, hoje a gente vê, é interessante que essa passagem fala da vinda de Jesus, mas também fala de relacionamento, também fala de amor, também fala de casamento, né? Então o inimigo ele tem trabalhado muito na vida dos casais. A mulher, ela já não tem esse papel de agradar o esposo, né, gente? De sempre ir ao encontro do esposo. Às vezes o marido faz alguma coisa errada, a mulher fica de cara feia. O grande erro da mulher é ficar com raiva do marido e dormir fora de casa. E dormir na casa da mãe. Dormir na casa de algum parente. Gente, não deixa teu marido sozinho não, porque o diabo vai trabalhar. Vai trabalhar. Se você não tem, se não for motivo de doença, né, que você tem que ficar no hospital com alguém da tua família, fazer a tua parte, não dorme por causa de raiva. Não dorme longe do teu marido por causa de briga. Não dorme. Antes de dormir, faz as pazes com teu marido. Não deixa o diabo se irandar no casamento de vocês. Não deixa. Não deixa, gente, porque depois você vai estar aqui pedindo oração porque o teu marido foi embora. Depois você vai estar aqui pedindo oração, né? Porque mais é mulher. Mais é mulher que entra aqui. Ah, ore porque meu marido foi embora. Ore porque minha esposa foi embora. Ore porque, né, meu marido está com outra. Então, por que ele está com outra? Pelo amor de Deus. Você tem que entender. Você tem que analisar a tua vida. Você tem que saber o que faltou no teu casamento. Onde você não vigiou. Tá entendendo? Então, a vida de Jesus é assim, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar preparada, né, para esse evento, para esse arrebatamento, para esse encontro com o noivo. A gente tem que buscar a Jesus, porque elas que foram em busca do esposo, saíram ao encontro do esposo. Lembra que sempre eu falo o quê? Que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos encontrar. Então, você, mulher, tu tem que estar sempre buscando o teu esposo. Porque depois Deus escolhe o teu esposo, ou então permite ele ir embora da tua vida, aí tu vai querer buscar ele, aí tu vai sentir falta dele, ou tu vai sentir falta dela, não é verdade? Então, gente, você que tem que cuidar do teu relacionamento. Eu oro por ele, mas quem cuida é você. Quem convive com teu marido é você. Não é verdade? Quem convive aí, o casal, é vocês que têm a convivência. Orar, eu oro. Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Mas aquilo que é para eu fazer, para você fazer, é você que tem que fazer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, elas foram ao encontro do noivo. Elas fizeram a parte dela. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E isso que nós precisamos, gente, ser prudente. Ser prudente. Termos prudência na nossa vida. Não sermos loucas, não tomarmos decisões apressadas. Então, tudo que nós fazermos, nós temos que ter entendimento, nós temos que buscar a Deus para ter direção das decisões que vamos tomar. Nós temos que ser muito prudentes quando formos dizer sim a alguém. Nós temos que ser muito prudentes com quem nós vamos nos envolver. Né? Você tem que ser prudente com as amizades que estão chegando perto de você. Então, nós temos que ter prudência em tudo. Prudência com as nossas amizades, prudência com quem você vai casar. Temos que ser prudentes. Você tem que ter prudência no trânsito.
Você tem que ter prudência, às vezes, até pelos outros, né? Porque a imprudência, gente, ela gera muitas coisas mais na nossa vida. Por causa da imprudência, às vezes tem acidente de trânsito, não é verdade? E aqui ele diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Gente, a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, a oração é comunhão com Deus, gente. Você sabia disso? Quem tem vida de oração vive em comunhão com o Pai, vive em comunhão com o Filho, vive em comunhão com o Espírito Santo. O que é oração? É uma conversa com Deus. Se você vive conversando com Deus, você está em comunhão com Ele, você está em união com Ele. Mas se você não vive conversando com Deus, você não está em comunhão com Ele. Então a oração, gente, não é só eu orar porque eu quero uma cura, eu orar porque eu quero algum propósito sendo respondido por Deus. Mas a oração tem que ser o meu relacionamento com Deus. Eu conversar com Deus as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, a minha alegria, o meu agradecimento. Então, a oração é comunhão com Deus. Você tem que ter vida de oração, porque quando você tem vida de oração, a tua lâmpada vai ficar acesa. Ela não se apaga. Você vai ter azeite na tua lâmpada. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter azeite na tua lâmpada quando você tem vida de oração. Por isso que muitos aí estão com lâmpadas apagadas. Porque por isso que muitos aí a lâmpada já está quase não ilumina a casa toda. Não é verdade? Porque está lá fraca, está para acabar a bateria daquela lâmpada. Porque falta o quê? Ter vida de oração. Falta o quê? Ter relacionamento com Deus. Falta o quê? Esse azeite. Quando você ora, Deus derrama esse azeite na tua vida. Quando você ora, esse azeite, ele é derramado na tua vida. Ele é derramado na nossa vida. Esse azeite que precisamos para manter a fé. Esse azeite que precisamos para continuar na caminhada. Esse azeite que precisamos para sempre estarmos buscando a Deus. Porque quando você tem vida de oração, você está buscando a Deus. Quando você tem vida de oração, você está na presença de Deus. Mas quando você para de orar, né? As lutas foram tão grandes, aí você não ora mais. E o que acontece? O azeite vai diminuindo. Vai diminuindo. O fogo vai apagando. O fogo no altar. Tá entendendo? Então a oração, ela não deixa esse fogo apagar do teu coração. A oração não deixa o fogo apagar do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas mulheres prudentes, elas tinham azeite. Mas as loucas não tinham azeite. Então, as prudentes representam uma parte da igreja. As loucas representam outra parte da igreja. 10 virgens, né? Então, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E essa passagem é para a igreja, gente. Essa passagem não é para as pessoas que estão no mundo. Essa passagem aqui é para nós. Essa palavra aqui é para nós. Dentro do templo, a igreja que somos nós, tem pessoas que são loucas, que não estão orando, que não estão jejuando, que não buscam a presença de Deus, que não buscam o Espírito Santo para a sua vida, busca casa, busca carro, busca saúde, busca casamento, busca tanta coisa nas suas orações, mas não buscam que o Espírito Santo de Deus renove sua vida. Não busca que o Espírito Santo de Deus derrame azeite na sua vida. Quando você orar, peça para o Espírito Santo te renovar. Quando você orar, peça para o Espírito Santo te encher. Quando você orar, peça para o Espírito Santo te tocar. Quando você orar, peça para o Espírito Santo aumentar esse azeite, aumentar a tua fé, aumentar esse fogo que tem no teu altar, não deixar ele apagar, não deixar apagar esse amor, né? Esse amor por Cristo, esse amor por Deus, esse amor que você tem, louvado seja o nome do Senhor, pelo nosso Salvador. Então, esse que tem vida de oração, ele tem comunhão com Deus, mas quem não tem vida de oração, gente,
Sabe aquela pessoa? Tem gente que diz assim: ah, eu oro andando, eu oro lavando louça, eu oro dirigindo, né? Tem pessoas que dizem isso, que oram assim desse jeito. Mas ora o quê? Ora pedindo para Deus te dar uma casa, ora pedindo o quê? Para Deus te prosperar o teu trabalho, ora pedindo o quê? Quando você está orando, o que que você pede de Deus? Responde para você, é teu secreto. Você está pedindo para o Espírito Santo de Deus te renovar? Você está pedindo para o Espírito Santo de Deus te encher? Você está pedindo para o Espírito Santo de Deus te libertar, te converter, te transformar? Ou você só pede casa, carro, trabalho, casamento? O que que você pede? Faculdade? Prosperidade? Tá entendendo? E nós temos que pedir do Espírito Santo esse azeite para que não nos falte na vinda do Senhor Jesus. Porque essa parábola das 10 virgens é para a igreja. Então, dentro da igreja, dentro do templo, né? A igreja está dentro do templo. A igreja somos nós. Então, no nosso meio, tem pessoas que estão aí sem azeite. Prega sem azeite. Prega somente na lei, na palavra. Tem pessoas que só conhecem a palavra, são doutores da lei, mas não têm vida de oração. Então, eu conheço um pastor que ele ama a palavra. Aí, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo de Deus corrigiu ele. Ele contou na pregação. Esse pastor contou na pregação. Esse pastor, ele falou. Ele estuda um monte de Bíblia, estuda de outros demais. Aí ele ia estudar para pregar a palavra. O Espírito Santo falou assim a ele: vai orar primeiro. Vai orar. Aí diz que ele parou, né? Ouviu a voz do Espírito Santo e foi orar. Aí o Espírito Santo falou ao coração dele: tu estuda a minha palavra, mas tu não ora. Tu não ora e tu tem que ter vida de oração. E ele pregou isso na igreja, ele falou na igreja que ele só queria saber da palavra, mas ele não tinha vida de oração. E ele pregou ensinando a igreja. Tá entendendo? Então, nós temos que ter vida de oração, orar antes de trabalhar, orar agradecendo, orar quando chegar em casa, orar antes de ler a palavra, orar, né, para pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento da palavra. Então, Jesus, ele vivia orando, gente. Jesus vivia orando. Jesus, ele ia para o monte orar, descia do monte e ia fazer a obra. Então, antes de eu abrir live, eu tenho que ter vida de oração. Eu vivo apresentando essa live, que é vocês, né? Eu digo: Senhor, abençoa o trabalho da live. Cura, liberta. Você viu, a irmã disse aqui que o neto dela tá melhor. O neto dela é autista. Foi anteontem, a irmã chegou aqui dizendo que ela conseguiu a aposentadoria dela, o benefício dela. Senhor, cura naquela live, liberta naquela live, resgata naquela live. Antes de eu fazer a live, primeiro eu oro. Eu apresento minhas orações para que o Senhor derrame as bênçãos aqui, nessa madrugada, nas vidas que entram aqui. Eu digo: Senhor, eu não posso curar ninguém, mas Tu podes. Senhor, eu não posso libertar ninguém, mas Tu podes, Senhor. Eu não posso mudar a história delas, mas o Senhor pode. O Senhor, a quem eu clamo, a quem eu oro, o Senhor pode fazer isso. Então, gente, louvado seja o nome. Não deixa que a tua lâmpada se apague. Não deixe que falte azeite na tua vida. Não deixe que falte esse azeite na tua vida. Não seja essa dentro da igreja como louca. Tá lá dentro da igreja, mas tá vazio. Está lá dentro do templo, mas não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos. Está lá dentro da igreja, mas vive falando mal dos outros. Está lá dentro da igreja, mas não aceita o pecador que entra dentro da igreja. Você já viu aqueles crentes que quando chega o pecador lá dentro, né? Começa a falar do pecador. Gente, o lugar da igreja é lugar de pecadores. De pecadores vir para ser liberto, né? Você acha que a igreja é lugar de santo? Você está errado. A igreja não é lugar de santo. A igreja, o templo, é lugar de pecadores. É lugar de pessoas que vão lá para ouvir a palavra e ser transformado. Então, muitas das vezes, tem pessoas dentro da igreja que são loucas, não dão ouvido à palavra. Por quê? Porque é um homem que está pregando.
Porque é uma mulher que está pregando. Às vezes você não dá ouvido à palavra porque você conhece a vida particular daquela pessoa que está lá pregando. Aí você diz, mas essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. Gente, mas a palavra é perfeita. A palavra é perfeita. Jesus é perfeito. Tá entendendo? O pregador, ele pode estar com as falhas. O pregador, ele pode estar até errado. Ele pode sim estar errado. Eu fico olhando para tudo que está acontecendo no mundo com as pessoas. Eu digo, meu Deus, me sustenta, porque eu não aguento mais. As minhas orações é orando, chorando. Eu vivo chorando por crianças, por famílias, por vidas, por pessoas que estão no vício, por almas que estão perdidas, por almas que estão resgatadas. Eu digo, Deus, eu não tenho como não chorar por essas almas, porque a gente vê almas cegas, almas perdidas, almas afastadas do caminho, pessoas caídas, né? Pessoas abandonadas, pessoas se machucando, pessoas se matando, pessoas que não querem nada com Deus. A palavra de Deus diz, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Se você entrega a tua vida para Jesus, Ele não vai deixar tu mendigar o pão. Quando a gente vê uma família que está lá precisando de pão, é porque essa família não quer nada com Deus, não quer nada. Porque todo aquele... Então tem pessoas, gente, tem pessoas que estão vazias de azeite. Não tem vida com Deus, não tem a presença de Deus na sua vida, não tem relacionamento com Deus, chega com Deus só para pedir, não para se relacionar com Ele. A nossa oração não tem que ser só pedir, gente, né? Tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter união com Deus. E tudo que você pede, a gente pede de Deus, né? Porque Ele tem para nos dar. Mas não esqueça de pedir para que o Senhor derrame esse azeite na tua vida. Para que nesse dia, quando Jesus voltar, Ele te encontre com azeite. Que Ele nos encontre com azeite. Vamos continuar aqui. E tardando o esposo, tosquenejaram. Todas e adormeceram. Esse que é o problema. Tem muita gente dormindo, gente. Tem muita gente dormindo. Que tipo de sono? Tem muita gente dormindo para a vinda de Deus, para a vinda de Cristo. Tem muita gente dormindo para ter comunhão com Deus. Tem muita gente dormindo para ter azeite, para a busca desse azeite. Então tem gente que está aí adormecido, não está preparado para a vinda de Jesus, está dentro do templo, mas não tem azeite, né? Está dentro do templo, está lá dentro do templo, ceia, ouve a palavra, louva. Então tem mulheres, tem pessoas dentro da igreja, que estão dentro da igreja, mas estão vazios, são joio, né? O próprio Satanás semeou o joio junto com o trigo, não foi? Foi isso que aconteceu. O joio é a boa semente, o trigo é a má semente. Então o inimigo ele sempre está ao nosso meio, gente. Ele sempre está ao derredor, próximo de nós, para semear contenta, para te afastar da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, busque o Senhor enquanto se pode encontrar. Quando você for orar, chora para Deus, contar teus problemas, tuas dificuldades, pedir tua cura. Mas não esqueça, Senhor, me encha de ti, me renova, derrama o azeite que eu preciso para a minha vida. O que o azeite faz, gente? O azeite não deixa você enferrujar, não é verdade? Se você colocar azeite em algo que está duro, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter movimento. Então o azeite, esse azeite derramado na nossa vida, ele vai movimentar a tua fé, ele vai movimentar a tua vida com Deus. Por que muitas pessoas dizem, eu não consigo mais orar? Porque deixou o fogo do altar apagar, porque não buscou esse azeite para a sua vida. Os problemas estão aí, as dificuldades, as lutas, mas nós precisamos desse azeite, nós precisamos do renovo, gente. A gente tem que buscar renovo. A palavra de Deus ensina isso, e a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Às vezes eu ficava abatida, às vezes eu ficava triste, às vezes eu ficava tão, querendo parar, desistir. Eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Porque eu estou orando, Senhor, por que eu estou querendo parar? Por que eu estou querendo desistir? Por que eu estou assim? Aí eu entendi.
O Espírito Santo me fez entender, né, que eu precisava pedir renovo. E eu orava pedindo que as minhas necessidades, eu orava pelos outros, mas eu não pedia o renovo. Eu esquecia de pedir, Senhor, me renova pela tua palavra. Me renova, Senhor, me renova a minha fé, renova a minha vida. Não me deixa, Senhor, eu ficar sem azeite. Aí eu comecei a pedir esse renovo. Eu posso passar a luta que for, mas sempre eu estou aqui na live, sempre estou em oração. O inimigo pode me entristecer, o inimigo pode me ferir, mas eu não paro de orar, gente. Sabe por quê? Porque não falta azeite. Então, aquele que tem azeite na sua vida, eu quero ver se ele para de orar. Ele não para. Quem tem azeite na sua vida, ele é ferido, ele é machucado, ele é abatido, ele é entristecido, ele é perseguido. Há uma luta. Mas ele continua em oração. Ele continua em vida com Deus. Ele continua em comunhão com o Espírito Santo. Estamos entendendo? Então, nós precisamos pedir, Senhor, derrama esse azeite. Me faz transbordar, né? A palavra de Deus, ela tem que transbordar na nossa vida. Então eu oro, Senhor, eu digo, né, Senhor, todos os dias eu estou estudando a tua palavra, pregoando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, porque eu também estou ouvindo a palavra junto com vocês, gente. E o que que acontece? Senhor, me renova pela palavra, me renova, Senhor, nessa busca, meu Deus, meu Pai, que eu tenho contigo todas as madrugadas, todas as horas que eu dobro meu joelho, Senhor. Me renova, eu preciso de renovo, nós precisamos de azeite, porque o azeite ele tem essa função na nossa vida. Ele faz você ter movimento, que movimento? Movimento de fé, movimento com Deus, caminhada, né? Você continua caminhando. Aí é que o Senhor fala que nós não recebemos porque não sabemos orar. E nós só vamos aprender a orar se estudarmos a palavra de Deus, gente. Por isso que a oração e a palavra de Deus andam juntas. Jesus, ele ia para o monte orar, buscar poder, buscar unção, buscar derramamento do poder de Deus na vida dele. E ele descia para fazer a obra, ele saía curando os enfermos, expulsando o demônio, libertando cativos, não é isso? Curando leprosos, curando paralíticos. Ontem eu estava orando, Senhor, tu é o Deus que tu curou paralítico, tu curou cego, tu é o Deus que faz todas as coisas. Então nós buscamos um Deus que pode fazer tudo, tudo, gente, na vida daquele que crê, né? Senhor, eu creio, Então, não deixe de buscar azeite para a tua vida. Quando nós orarmos, pedimos o que temos que pedir, né? Como é que a gente começa a oração? Pedindo perdão, né, gente? Pedindo perdão de Deus. A gente, Senhor, se eu errei, eu te peço perdão. Quando eu sei que eu errei, então eu peço perdão. Senhor, eu errei nisso, me perdoe. Errei de novo. Quando eu não sei que eu errei, né? Às vezes a gente erra e não sabe. Aí o que acontece? Senhor, me perdoe por aquilo que eu não sei, que eu errei, mas que tu não se agradou do que eu fiz. Me perdoe. A gente começa pedindo perdão, aí a gente começa pedindo, né? Senhor, me renova, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa fulano, Senhor, livra meus filhos. Começa a apresentar as orações, mas a gente começa pedindo perdão e começa pedindo para Deus renovo, que Ele derrame essa unção na vida da gente. Tem gente que prega e não tem unção, tem gente que ora e não tem unção, tem gente que ora cheio de unção, tem gente que prega a palavra cheio de unção, gente. É maravilhoso isso, porque a palavra ela tem que estar junto da graça, não é verdade? Então tem gente que só tem palavra, mas não tem graça, não tem o derramamento desta unção. E nós precisamos, gente, as coisas de Deus não é que você vai lá fazer uma faculdade e pronto, você já é um líder. Não. Primeiro, o líder, Deus, ele derrama unção na vida do escolhido. Primeiro ele derrama. Então você não vai conseguir o teu poder eclesiástico através de uma faculdade, não. Você vai conseguir primeiro através do derramamento dessa unção na tua vida. Aí você vai se aprofundar na teologia, nos estudos, né? No conhecimento, nos estudos. Mas a graça, ela tem que ser derramada na nossa vida. A unção tem que ser derramada na nossa vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse azeite tem que estar na nossa vida. E tu não vai comprar um azeite na faculdade. Não, esse azeite aqui tu vai conseguir através da tua comunhão com Deus, do teu relacionamento com Deus, da tua intimidade com Deus, da tua vida com Deus. Esse derramamento do Espírito na tua vida, cada vez mais que você se aproximar dele, mais ele vai te encher. Agora você está distante dele, você só busca ele para pedir os teus bens materiais, né? As tuas conquistas materiais, e não busca ele para que ele derrame na nossa vida essa unção. Então a gente tem que ter esse azeite. Vamos continuar aqui. E tardando os postos, canejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então é nós que temos que ir ao encontro com Deus, né? Nós que temos que ir ao encontro com Jesus. Por isso que ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que buscar o Senhor como tu busca o teu trabalho, como tu busca os teus sonhos. Nós temos que buscar o Senhor na nossa vida como nós buscamos aquilo que mais almejamos. E muitas das vezes o teu sonho, a tua busca pelo teu sonho é maior do que a tua busca por Cristo. É maior do que a tua busca por esse azeite, por essa unção. Então nós temos que buscar o nosso sonho, mas nós não podemos deixar de buscar o quê? A nossa comunhão com Deus. Esse azeite, essas lâmpadas têm que estar acesas. Você está atrás dos teus sonhos? Continue. Continue buscando os teus sonhos. Mas antes de buscar teus sonhos, busque estar cheio desse azeite. Busque a presença de Deus para a tua vida. Busque o derramamento do Espírito Santo para a tua vida. Busque esse renovo do Espírito Santo para a tua vida. Entendemos? Estamos aprendendo? E as loucas disseram aos prudentes, olha aí as loucas, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E tem muitas lâmpadas se apagando, gente. Por quê? Porque estão buscando os seus sonhos, porque estão buscando as coisas do mundo, porque estão buscando as suas conquistas, mas não estão buscando o azeite. Então nós temos que buscar esse azeite e buscar os nossos sonhos, buscar a nossa conquista. Mas primeiro buscar o quê? O reino de Deus. Primeiro a busca é de Deus, é de ter um relacionamento com Deus, é de ter comunhão com Deus, é de ter a presença de Deus, é de ter a vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós temos essa vida com Deus, nós teremos azeite. Se nós temos essa busca por Deus todos os dias, então não falta azeite na nossa vida. Não é isso? Mas se você só busca Deus para que Ele realize teus sonhos, você vai ser essa virgem que vai faltar azeite. E vai querer pedidas que tem azeite. E não pode. Não tem azeite. Nesse momento não vai poder dar azeite para ninguém. Por isso que a salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém, você não pode me salvar. Nós somos a igreja, não somos? Então nós temos que ter essa comunhão com Deus. Não é através da minha comunhão que pessoas serão salvas. Não é através da comunhão dos outros que eu vou ser salvo. A salvação é individual, é individual. Tá entendendo? Então a tua vida tem que ter essa busca desse azeite. Para quando o Senhor voltar, Ele te encontre com a lâmpada acesa, com Jesus no teu coração. Passamos por luta, por dificuldade, por tudo que tivemos que passar, mas que Jesus nunca saia do teu coração, nunca saia da tua vida. Lembra lá? Posso perder tudo, mas que eu não perca a presença de Deus. Então, às vezes, a gente perde tanta coisa, mas a presença de Deus está com você. Não é verdade? Às vezes você não tem o que os outros têm, mas você tem muito mais do que eles acham que tem, né? Porque às vezes as pessoas se gloriam, eu tenho isso, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Tudo que você pediu, Deus te deu. Não deu? Então, muitos falam, eu pedi isso, Deus me deu. Até o que eu não pedi, Deus me deu. Mas você tem esse azeite? Você pediu dele esse azeite?
Gente, a Bíblia diz, tudo que pedimos de Deus, Ele vai nos dar, não é isso? Se crermos, receberemos. Pedir, Ele dá a usar. Tá entendendo? Mas esse azeite, tem muita gente que não está pedindo para a sua vida. Essa busca, a presença do Espírito Santo na sua vida, as pessoas querem as conquistas, mas não querem a presença do Espírito Santo em sua vida. Então nós precisamos ter azeite, nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque muitas vezes a igreja é loucas e prudente. Então tem muitos dentro do templo que tem tudo, que pede tudo de Deus, Deus dá. Ele dá. Ele é pai, ele é bom. Ele mesmo disse isso, que nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E ele é bom. Ele sabe dar boas coisas para nós. Mas o azeite é diferente. A busca do azeite é diferente. Então tem muitos aí buscando seus sonhos, seus projetos, suas conquistas, né? Sua prosperidade, buscando tudo material, mas o espiritual não busca. A lâmpada acesa, né? O azeite nas nossas vidas não busca. Então a gente tem que, por isso que o primeiro mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então a minha busca primeiro tem que ser Deus na minha vida. Tem que ser a presença de Deus na minha vida. Tem que ser esse azeite na minha vida. Depois eu busco meus sonhos. Depois eu busco minhas conquistas na terra, né? Que não é pecado, não é pecado. Mas eu tenho que buscar primeiro a Deus, amar primeiro a Deus, acima de todos os meus sonhos, projetos, conquistas, de tudo aquilo que eu peço. Mas que eu ame a Deus. Porque tem pessoas que se chegam com Deus somente porque querem sua conquista, mas não amam a Deus. Não querem Deus. Querem sua conquista, querem sua cura, querem sua prosperidade, querem casamento, mas não querem servir a Deus, não querem ter vida de oração, não querem ter vida de jejum, não querem largar o pecado, né? Tem gente que... Quem é essas virgens loucas? São pessoas que não querem largar o pecado. São pessoas que querem estar na igreja de qualquer jeito. São pessoas que estão dentro da igreja, sem compromisso com Deus, sem relacionamento com Deus, sem comunhão com Deus, sem intimidade com Deus. É apenas um corpo ocupando um espaço. E nós não podemos ser só um corpo ocupando um espaço. Nós temos que ser o corpo de Cristo, né? Porque ser corpo de Cristo é uma coisa. Sermos o nosso corpo é outra. Porque o nosso corpo combina nossos desejos e vontades. O corpo de Cristo cobiça o desejo de Cristo, a vontade de Cristo, a vida com Cristo. Então o corpo de Cristo, ele se santifica. O corpo de Cristo, ele é diferente, ele não é igual ao corpo do mundo, né? Porque eu tenho um corpo dentro da igreja que não é o corpo de Cristo. Porque tem gente que diz, não, eu sou o corpo de Cristo. Tu é o corpo de Cristo, mas tu não santifica? Tu é o corpo de Cristo, mas tu não ora? Tu é o corpo de Cristo, mas tu não jejua? Tu é o corpo de Cristo, mas não larga o pecado? Continua no mesmo pecado? Continua como ímpio? Tu é o corpo de Cristo e vive fofocando? Tu é o corpo de Cristo e vive traindo, adulterando, mentindo? Tu é verdadeiramente o corpo de Cristo? Nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo? Às vezes nós não entendemos o que é ser o corpo de Cristo. Cristo é santo, gente. Então o corpo dele tem que ser santo. Aí a pessoa está toda imunda e diz que é o corpo de Cristo. O que foi que ele disse na palavra dele? Aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Então o corpo de Cristo, ele tem que todos os dias se limpar, porque ele é corpo de Cristo, né? Somos o corpo de Cristo, então nós temos que ter uma limpeza na nossa vida constante. Ele disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tenham um advogado. O que ele diz para nós? Não pequeis. Somos o corpo de Cristo, então nós não podemos viver em pecado. Mas se pecarmos, teremos um advogado, né? Mas a ordem para nós é não viver no pecado, gente. Cristo, ele nos libertou do pecado, Cristo nos libertou para ser corpo dele. Aí eu estou dentro da igreja, tenho práticas do mundo, vivo para o mundo, vivo na desobediência, não agrada a Deus, não honra a Deus, não temo a Deus, não respeito a Deus, mas estou lá dentro e estou dizendo que eu sou corpo de Cristo. Aí Deus vai dizer, não.
Aquele que estiver limpo, que se limpe mais. E o meu corpo, ele se limpa. Porque e Cristo é santo, gente. Cristo é santo. As pessoas querem ser corpo de Cristo permanecendo na imundície. As pessoas querem ser corpo de Cristo do seu jeito, da sua maneira, e não da maneira que ele nos manda ser. As 5 virgens, elas estavam ali como corpo de Cristo. As 5 loucas, as prudentes, estavam como corpo de Cristo. Mas a louca não estavam. Não estavam como corpo de Cristo. A gente que estuda a palavra sabe muito bem disso, que no nosso meio tem um joio e tem um trigo. Tem as loucas e tem as prudentes. Ah, foi pro tempo tal, foi para a época tal. Não, gente, a palavra de Deus é para o passado, para o presente e para o futuro. A palavra de Deus serviu para os profetas que vieram antes de nós e a palavra de Deus serve para nós. Né? Porque tem gente, não foi para o povo da Judéia, foi para o povo de Coríntios, foi para o povo da Filadélfia, foi para o povo da Laodiceia, foi para o povo do Egito. Não, não é para mim. Então você não é povo de Deus? A palavra de Deus é para o povo de Deus, independente de qual é a época, independente de qual é a nação. Mas a vontade de Deus, a palavra de Deus é para todos nós, no passado, no presente e no futuro. Ela não muda, ela se cumpre. A palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Então vamos ser essas virgens prudentes. Vamos buscar azeite. Busca os teus sonhos, mas busca o azeite. Busca os teus sonhos, mas busca se limpar, se santificar. Né? Porque o corpo de Cristo é santo. O corpo de Cristo ele tem que ser limpo, gente. Você já viu um Cristo imundo? Vocês já viram aí que tem um país aí que eles estão reescrevendo a Bíblia? Eu não vou falar o nome, né? Mas eles estão reescrevendo a Bíblia e eles estão dando a Bíblia para os outros. Só que na Bíblia, eles falam que Jesus foi um assassino. É, gente. Essa Bíblia que foi aí, né, reescrita, eles colocam Jesus como assassino, gente. Eles colocam Jesus como assassino, não como salvador. Apostasia, o grande sinal da vinda de Jesus. Eu estudo a Bíblia, mas eu também procuro conhecer o que está acontecendo no mundo. Eu sempre procuro saber a perseguição da igreja. Então tem uma nação aí, uma nação que quer dominar tudo, né? Que eles estão reescrevendo essa Bíblia a qual Jesus, ele é um assassino. Tá entendendo? Ele não é, lá, a Bíblia deles, que eles estão reescrevendo, ele não é o Salvador. Não é. Então é isso que está aí acontecendo, a apostasia, eles querer tirar da nossa mente que Jesus é o nosso Salvador. E só que Jesus, ele não é uma história, uma caronchinha, né? Ele não é uma alegoria. Jesus, ele esteve na terra. Foi comprovado pelos estudiosos. Aonde Jesus nasceu, tem a nação. Aonde Jesus morreu, tem um lugar. Aonde Jesus foi crucificado, existe um lugar. Jesus não está na sepultura que era dele. Então, louvado seja o nome do Senhor, é comprovado na história, cientificamente, que Jesus existiu. Só que agora eles querem o quê? Que a gente acredite que Jesus não é o nosso Salvador. Tá entendendo? E se você não tiver essa comunhão, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você vai acabar acreditando que Jesus não é o teu Salvador. E sim que ele foi um malfeitor. Porque quando ele veio à terra, foi isso que fizeram, né? Falaram que ele era um malfeitor. Mataram como um malfeitor. Mas ele mostrou que ele é o Salvador. Ele venceu a morte. Ele venceu, ele ressuscitou. E ele vive e reina para sempre. Então, gente, busque o Senhor enquanto se pode encontrar. Peça para o Espírito Santo de Deus. Ontem eu estava orando, falando, Jesus, sopra o teu Espírito nas vidas que ainda não são batizadas no Espírito Santo. Como eu sempre falo, antes eu sempre escutava alguém dizendo que estava buscando a Deus para que
para que fosse batizado no Espírito Santo. Hoje a gente não vê mais isso, gente. Hoje a gente vê as pessoas buscando a Deus para Deus realizar seus sonhos, para Deus realizar suas conquistas, seus projetos. Hoje eu não escuto mais as pessoas dizer, irmão, eu estou orando para ser batizada no Espírito Santo. Eu vejo as pessoas, ou escuto as pessoas dizer, eu estou orando para ter uma casa, eu estou orando para casar, eu estou orando para ter uma empresa, eu estou orando para ter a cura, eu estou orando para realizar os meus sonhos. Eu não estou orando para ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou orando para ser batizada no Espírito Santo. Tem gente que ainda não é batizada no Espírito Santo. Tem gente que ainda não é batizada nem nas águas, quanto mais no Espírito Santo. Por quê? Porque essa busca tem cessado. E a palavra de Deus está dizendo, busque o Senhor enquanto se pode encontrar. Quando você tem vida com a Bíblia, quando você tem relacionamento com a Bíblia, você está buscando. Você está buscando o Espírito Santo para a tua vida. Quando você tem vida de oração, você está buscando o Espírito Santo para a tua vida. Quando você tem vida de comunhão com Deus, de relacionamento, de intimidade com Deus, pode ter certeza que você tem azeite. Quando você tem azeite, quando você pede, Espírito Santo de Deus se derrama na minha vida, me enche de ti. Enche-me de ti, porque somente o Senhor para me fazer vencer as adversidades, vencer esse mundo, vencer a maldade, vencer os meus pecados. Somente o Espírito Santo na nossa vida, derramado na nossa vida, é que nós vamos vencer o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo, gente? Então Jesus está voltando, não deixa a tua lâmpada se apagar. Busca os teus sonhos, não é pecado. Eu busco os meus, né? Eu oro para Deus. Eu tenho meus sonhos aqui na terra. Como nas minhas orações eu digo, Senhor, me abençoa aqui na terra como no céu, né? Mas eu sei que a primeira coisa que eu quero na minha vida é que nunca saia a presença de Deus, é que eu tenha azeite, que eu tenha renovo para aguentar as diversidades, as lutas, os desânimos desse mundo, né? Porque as pessoas vivem desanimadas, as pessoas vivem querendo desistir, as pessoas vivem querendo parar, as pessoas vivem como mortas, dormindo, como se tivesse dormindo todo o tempo, não estão acordados para ver o que está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus que só está olhando para os seus sonhos, para os seus projetos, para as suas conquistas, mas não está olhando que Jesus está voltando, e não está olhando que a palavra está se cumprindo, e não está olhando que as dores estão aumentando, e não está olhando que a perseguição está aumentando. Gente do céu, Jesus amado, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas és prudente responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e vós ide antes aos que vendem, comprai-vos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Lembrei, né, que a gente vive pedindo oração, a gente vive orando para Deus abrir portas. Aí, chegou um momento aqui que essas loucas pediram para Deus abrir porta. E olha aqui o que aconteceu, olha aqui o que ele respondeu. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Então chegará o momento que a porta se fechará e muitos vão ouvir. Em vez de Jesus abrir a porta, ele vai dizer, não vos conheço. Vocês tiveram oportunidade, nós temos a oportunidade de ter vida com Deus, de santificar a nossa vida, de lavar a nossa vida todos os dias, de estarmos limpos todos os dias, né? Mas aqui vai chegar esse momento que ele não vai mais abrir a porta. Agora, hoje, ele já está abrindo porta para nós. Mas chegará um momento que ele pode fechar a porta e dizer para nós, não vos conheço. Isso é muito sério, gente. Então, ele respondendo, né? Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas
Ele virá. E que nós possamos estar com as lâmpadas acesas. Que você possa estar com Cristo no teu coração. Busque a Deus enquanto se pode encontrar. Busque primeiro a Deus, depois tu busca teus sonhos. Busca primeiro a Deus, depois tu busca teu casamento. Busca primeiro a Deus, depois tu busca tuas conquistas. Busca primeiro a Deus. Ama a Deus. Porque se você ama a Deus, com certeza as lâmpadas não vai apagar. Não é verdade?